Bom dia! Hoje é domingo, 23 de julho, um dia duplamente especial. A nossa live do livro hoje vai ser entrevista com o autor. Daqui a pouco a gente já vai chamar o Alfredo para participar com a gente. E também hoje é aniversário do meu sobrinho, meu afilhado querido, Vinícius, lá em Londrina. Parabéns! A Dinda ama você, tá fazendo 13 anos hoje. Bom dia, meu bem. Verifica, por favor, se o som está bom. Se você está me ouvindo bem, enquanto a gente vai testando aqui o som. E eu já vou, o som tá ok. Já vou procurar aqui o Alfredo para a gente aprender como é que ele entra aqui na live. Certo. Pontualmente 10 horas. Bom dia a todos. A gente já convidou o Alfredo, daqui a pouco ele vai estar chegando aí. Esse livro, 2% Basta, tudo começa na última onda, o Alfredo Tanimoto, sobrenome não deixa mentir, né? Daqui a pouco ele vai se apresentar aí. Bom dia, Paty, Cláudio, não sei quem que tá com o Insta da Tecnonutri. Bom dia, Fatinha. Estamos aguardando aí o Alfredo entrar, tá? Já deve estar chegando. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho da história dele. Da história dele, não, a história dele é ele que vai contar, né? Vou falar dele. O Alfredo é um amigo, acho que eu posso já chamá-lo de amigo. Nós nos conhecemos através do PNI. BNI é um grupo, né, de networking profissional, é um grupo mundial, tá? Então vale a pena vocês que estão aí à distância, cada um na sua cidade, procurar grupos do BNI para vocês conhecerem como é que funciona essa metodologia. É uma metodologia de networking profissional que vale muito a pena conhecer, que vale muito a pena vocês participarem, se for possível. Eu participo de um grupo aqui em Foz do Iguaçu, foi criado pelo Dr. Ivan Eisner, é um americano. Então, é através de lá que a gente faz contato com pessoas excepcionais que a gente nem sempre imaginaria que existissem ou da forma como existem, tá? Tô dando um spoiler aqui. O Alfredo aceitou participar com a gente da live entrevista, mas ele está no meio de um congresso. Então, nós estamos aguardando aqui, nem que atrase um pouquinho, depois a gente compensa no final, esses 5 minutinhos iniciais, mas a gente vai tentar, né, fazer essa conexão aí com ele. Caso não seja possível, também eu mesmo vou contar a história dele. Mas o ideal é a gente ver se a gente consegue com que ele participe. Bom dia, Sheila, seja bem-vinda também. Vamos ver. Paulinha, bom dia, bom ter vocês aqui. Dá uma mensagem para ele. Estamos ao vivo, se ele está conseguindo se conectar por lá. Bom dia. Cópias e cópias. Me fala o nome de quem que tá aí com esse Insta para eu te dar bom dia. Mas seja bem-vinda ou bem-vindo igualmente. Estamos aqui aguardando a conexão do Alfredo. Mais uns 2 minutinhos, se ele não conseguir entrar, a gente começa, tá bem?
Vou chamar ele aqui pelo... Bom dia, Lili. Seja bem-vinda. Bom ter vocês aqui. Seja bem-vinda. Aê, pronto. Agora o Alfredo respondeu. Acho que ele conseguiu uma conexão lá, gente. Ah lá, desculpa, estou procurando um sinal. Tudo bem. Acontece, né? Bom dia, Ju. Então, vou pedir um pouquinho mais de paciência para vocês, tá bom? 2 minutinhos, a gente compensa esses 6 minutos, 7, 8 de atraso, que o Alfredo já está entrando. Agora ele já respondeu, então ele já está atrás de uma conexão, ele está num congresso, gente, olha só, cara, é importante e vai abrir essa oportunidade para participar aqui com a gente. Estou até me achando, né? Quem já me conhece sabe. Oi, Suelen, bom dia, seja bem-vinda. Aí, Alfredo entrou. Bom dia, Alfredo. Eu te mandei um convite para participar online. Se por um acaso você não recebeu, você pede para participar que eu te libero aqui. Agora sim. Olá! Ai, que honra, que orgulho. Bom dia, Alfredo. Ah, me Ó, eu desculpa, prometi eu para o tô num pessoal evento. que eu expliquei que você está com super compromisso, agenda apertada, e mesmo assim aceitou, né, falar com a gente nessa 1 horinha. Então, estava, né, recuperando aí, Isso. procurando o seu sinal. E aí eu falei que a gente vai compensar isso no final, tá bom? Você me autoriza, né? Deixar aí 6 minutos a mais, porque é imperdível 1 minuto a mais junto com você, tá bem? Tá Muito ótimo, bom. obrigado, viu? Desculpa aí. Se tiver falhando, você me avisa que eu procuro outro lugar aqui, tá bom? Tá bem, muito obrigada, Alfredo. Inicialmente, eu vou tentar falar o menos possível para deixar mais tempo para você, mas eu quero oficialmente manifestar minha gratidão por essa oportunidade e principalmente pelo seu livro, né? Já reli pela segunda vez, eu li quando eu comprei na convenção do BNI aqui em Foz, em final de abril, e agora li estudando para poder, né, falar um pouco mais profundamente sobre a sua história. E eu tenho uma sincronicidade, né, que você fala lá no final do seu livro, que se você tocasse apenas uma vida com o que você, com a sua história, com o que você escreveu, já valeria a pena. E o projeto dessa live é exatamente esse. Começou pensando assim que se eu motivar, conseguir motivar uma pessoa, ler uma página por dia com essa live, com esse incentivo, já está valendo a pena. Então, para, né, para você saber dessa sincronicidade, então, as histórias. E a ideia da live é realmente incentivar a leitura. Ó, o pessoal já está perguntando como adquirir seu livro, a gente deixou isso para o final, mas se você quiser se apresentar e já falar sobre isso, fica à vontade. Agora a palavra é com você, Alfredo. Maravilha, Renata. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Eu falei, a gente sempre encaixa nos nossos horários, né? É quando o propósito é nobre, né? A gente sempre encaixa. Estou num evento, eu falei, vai dar tempo sim, dá para fazer a live. E é isso, pessoal. Como você falou, né, Renata?
Se a gente agregar em pelo menos uma vida, já está valendo a pena toda essa nossa jornada. O livro, pessoal, tem um link na minha bio aí, que tem um link do Mercado Livre, e vocês podem adquirir o livro e a gente manda para você. Muito obrigado, viu? Alfredo, fala um pouquinho para a gente, né, antes de contar, aprofundar realmente os 2%, né, e falar sobre as ondas da sua vida, vamos começar de trás para frente. Explique, se apresenta para o pessoal quem é o Alfredo, como está a sua vida profissional hoje. A gente já sabe que está corrida, porque você está falando com a gente aí no meio de um grande evento, mas dá uma prévia aí para o pessoal saber o que a gente vai ter na próxima 1 hora. Maravilha. Eu sou Alfredo Tanimoto, eu sou diretor executivo do BNI, que é a maior organização de networking profissional do mundo. Eu cuido da região oeste de São Paulo, que é Alphaville, Osasco, Grande Viana, toda a região oeste de São Paulo. Sou também diretor da Associação Comercial de Santana de Parnaíba, né? E também escrevi esse livro que a Renata está falando, 2% Basta, né? Qual que é o contexto desse livro, né? É a minha história pessoal, onde eu conto, né, toda a minha trajetória de vida, né, onde eu sofri um acidente, que eu quebrei o pescoço, eu fiquei tetraplégico, os médicos só me deram 2% de chance de andar, né? Então, esses 2%, Renata, é tão interessante que tudo na minha vida foi 2%, sabe? Se você pegar os profissionais que são contratados no Brasil para trabalhar no exterior, eu acho que deve dar 1, 2%, sabe? Aí se você pega alguém que aprendeu a falar inglês sozinho, 2%. Alguém que aprendeu a falar japonês sozinho, 2%, né? Então a minha vida sempre foi pautada em 2%, assim, de chance para tudo. Então quando o desafio é grande, eu não ligo e eu acho maravilhoso, porque se tiver 1 ou 2%, para mim já tá valendo muito a pena. Eu não tenho medo disso, não, eu vou para cima. Muito bem, e é interessante, né, Alfredo, você começar colocando isso, porque é uma visão de vida diferente da média, né? Então, assim, é um foco e é uma certeza quando a gente lê o seu livro, quando a gente tem a oportunidade de estar com você, de participar, né, da sua palestra, das suas aulas, a gente consegue, de fato, ressignificar a nossa visão, não sobre a vida, sobre tudo, né? Sobre as relações, sobre o que realmente importa, você fala bastante também. Mas, enfim, então, começando a contar a história, né, da sua vida, que é uma vida inspiradora para todos nós, você começa o livro falando da sua infância, né, da sua estada em Porto Velho, da sua paixão pelo surf, a vida no exército, a disciplina, até que você foi, então, trabalhar no Japão, como você acabou de colocar. Fala um pouco, dá uma visão geral, né, dessa história, até chegar no acidente, porque acho que depois do acidente a gente vai realmente ressignificar o valor de tudo na nossa vida a partir de já, e aí a gente consegue aprofundar um pouco mais também. É verdade. Bom, desde criança, né, eu sempre fui uma criança muito espiritada, assim, eu sempre fui muito sonhador, sabe, Renata? Eu sempre sonhei muito. E esses dias eu tenho pensado bastante sobre isso, porque eu acho interessante e encorajo as pessoas, né, a pensarem dessa forma. A gente pode ter várias vidas dentro de uma vida, sabe? Se você quer ser surfista, você pode ser surfista. Se você quer ser militar, você pode ser militar. Se você quer ser hippie, você pode ser hippie. O que for, a gente consegue ser e mudar de vida e viver outras vidas, várias vidas, né? Dentro de uma só. Eu, quando era criança, né? Eu sempre fui espiritado, sempre dei muito trabalho para meus pais, né? Porque eu era uma criança muito arteira. E aí eu comecei esse lance de ficar sonhando com as coisas, sonhar com vida, com uma vida diferente, sonhar fazer os grandes feitos que eu tive na minha vida, né? Aí depois a minha família tem uma criação japonesa
que é muito dura, né? Meu pai sempre foi muito duro, muito assim exigente com a gente, então isso já nos trouxe um comportamento um pouco diferente do resto, porque nós tínhamos em casa uma verdadeira educação japonesa, sabe? Então, assim, todo dia tinha comida japonesa, meu pai sempre foi muito de só estudo, 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 sabe? Quando a gente estava para entrar no vestibular, ele comprou uma lousa e colocou no meio da sala a lousa, e a gente ficava lá, ele ficava fazendo demonstração dos teoremas, tudo com a régua, compasso, ele fazia toda a demonstração, sabe, pra gente, e a gente ficava o final de semana inteiro estudando, e ele lembrava todas as fórmulas, tal. Sim, tinha a parte de ser exigente dele, mas teve uma parte muito legal de ele nos ensinar coisas que não se ensinam na escola, né? Então nós tivemos uma educação bem forte nesse sentido. E aí ainda veio outras coisas, né? Dos 2%, Renato. Quem que de classe média pega exército? Pouquíssimas pessoas, né? Porque o resto não pega. Sempre tem um contato, um amigo que tira e tal, né? Porque é um ano, né? Um ano que você se dedica a isso e que você não pode fazer nada. Então, assim, não é um atraso, mas é um ano que você se dedica a isso. E eu peguei. Quando eu cheguei lá, Renato, o cara olhou para mim de longe e falou assim: você, japonês, vem aqui, você vai ser meu armeiro, né? Aí eu falei, nossa, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não posso pegar o exército, né? Eu tava morrendo de medo. Era a época do Golfo, 92, Guerra do Golfo, né? E aí eu falei, não, eu sou arrimo de família, eu preciso sustentar, né, meu pai, minha mãe. E o cara falou, você é japonês, você acha que é arrimo de família? Eu falei, não, é verdade. Só sei que ele chegou, pegou meu documento e falou assim, ó, volta dia de janeiro, né, de 92, 91. E aí eu entrei no exército. E foi uma coisa assim, eu sempre dou risada, sabe, Renata, de tudo que acontece na vida, né? E lá não foi diferente, porque a gente tinha a gente começou a aprender machá, tinha disciplina, aí tinha um pessoal meio que a gente fala colado, que não fazia as coisas direito. Para mim foi uma grande diversão, apesar de ser uma coisa muito puxada, né? Foi uma grande diversão, porque eu ria muito o tempo inteiro, das nossas próprias desgraças, né? De tudo. Tudo bom? E aí a gente... Isso já mostra que você é uma pessoa fora do comum, fora do normal, né? Você conta mesmo sobre isso no exército e você deve ter sofrido bastante. Ainda bem que você conseguia lidar melhor com isso. Mas fala pra gente, porque imagina, sei lá, numa formação, você conta aqui alguns exemplos, né, de situações críticas no exército, você cai na risada e às vezes a turma tem que pagar algum castigo e tal por causa de você. Como é que era essa relação com o pessoal lá? Nossa, Renato, verdade. Era assim, ó, eu sempre dei risada de tudo. E aí, só que lá é sério. E aí, eles faziam alguma coisa, eu começava a rir. E aí eles chegavam, Tarimoto, por que você tá rindo? Não sei o que lá, isso aqui é sério. Aí eu pagava lá flexão, essas coisas. Aí eles começaram a ver que eu aguentava e fazia as coisas lá e pagava, né, as flexões, o polichinelo, tudo sozinho. Começaram depois a começar a fazer todo mundo ser punido porque eu estava dando risada, né? Então tinha que me controlar. Era terrível. E os meus amigos até hoje eles falam, nossa, Tarimoto, a gente pagou muito por sua casa e tal. Desculpa, a gente que era muito engraçado, né? Mas foi uma época muito divertida. A formação militar é muito importante em alguns valores que a gente tem que aprender na vida, de disciplina, principalmente de resiliência, Rê. Porque lá, quando a gente estava fazendo exercício militar é muito mais puxado do que exercício normal, academia, essas coisas, né? Então, quando tinha alguém passando mal, que já não estava mais aguentando correr, fazer os exercícios, eles falavam ainda que a gente ainda tinha uma reserva de 30% a mais que a gente poderia antes de morrer. Daí a gente ia ficar assustado, falar assim, caramba, né, se eu puxar esses 30%, depois eu vou morrer e tal. Então, assim, você aprende a superar seus limites. Eu aprendi muito a superar meus limites lá, justamente por causa disso, porque eles ficavam ensinando a gente ir ao máximo
E quando a gente achava que estava no máximo, eles vinham e falavam que tinha mais 30, 40%, né? Então você falava, caramba, e a gente cada vez mais... Eu nunca tinha corrido, feito Cooper na minha vida, né? Corrida. E aí, de repente, a gente estava correndo 12 quilômetros, 15 quilômetros. A gente foi andar o acampamento, foram 50 quilômetros andando. Eu falei, gente, nunca na minha vida eu ia andar 50 quilômetros, né? Só no exército mesmo. Então, Então, a outra coisa, viagem dessa a pé, né? né? E a gente achava que e eles vão assustando a gente, sabe? Então, a pressão psicológica é muito forte. Porque, na verdade, se as pessoas pensarem, aquilo é uma preparação para uma guerra. E guerra não é brincadeira. Guerra você paga com a sua própria vida, né? Então, no meio do caminho, enquanto a gente estava indo, né, esses 50 quilômetros, no meio do caminho, eles falavam para a gente assim, muitos morrerão, muitos morrerão. E a gente assustado. E eles falavam que a gente ia para a Guerra do Golfo também, sabe? Então eu tava assim, eu não conseguia dormir à noite. Aí, chegando no acampamento, tava chovendo, era inverno, tava chovendo. A hora que a gente estava chegando, tinha uma rampa, assim, uma ladeira de lama, e um cara caiu e torceu o pé, não sei se ele quebrou o pé, alguma coisa assim. Ele saiu carregado aqui em cima, que a gente aprendia como carregar um soldado em cima, assim, né? E ele saiu carregado e o pessoal gritando assim, um já morreu, todo mundo assim, nossa senhora, né? Então era aquela pressão, imagina, a gente novo, 18 anos, né? A gente tava assim, eu tava assustado, mas essa pressão que me fez, que no livro eu conto, né, que minha vida foi toda uma preparação para o acidente, né? Então, o exército foi fundamental para quando chegarem em situações muito cruciais de sobrevivência, que a gente tem que ficar calmo, sereno para decidir as coisas, o exército me deu muito. Teve uma vez que também a gente estava à noite nesse acampamento, né, que é exercício militar, e a gente começou a andar, a gente tinha tido de manhã uma instrução de armadilha de guerra, né, que foi criada pelos vietnamitas e tal, né. Aí a gente estava num campo das armadilhas, onde tinha aqueles, igual de filme mesmo, aquelas lanças que vêm assim, né, na barriga da pessoa, tal, poço com um monte de lança embaixo, né. E a gente estava indo lá à noite, eu falei assim, no escuro, no breu, eu falei assim, cara, a gente está no campo de armadilhas. E o tenente falou, não, não. Eu falei, sim, eu estou reconhecendo o local. Eu falei, quer ver, ali na frente é uma armadilha. E como eu fiquei fanático por isso, eu achei muito legal, eu tinha ajudado a montar as armadilhas, sabe? Tava tudo com gatilho certinho, se passasse ali ia cair um portão, ia vir uns negócios. E aí eu tava andando, eu falei, cara, ali tem as armadilhas. Eu fui do lado e achei o fiozinho lá, e desarmei uma armadilha, todo mundo, ai, falei, ninguém se mexe, que a gente vai ter que sair daqui todo mundo vivo, né? Então minha vida foi assim, meio aventura, viu, Renato? E até antes de chegar no acidente também, Alfredo, do Exército teve o novo desafio que foi ir para o Japão, né? Como é que foi essa história? Uhum. Você conta lá a transferência, não saber falar japonês, né? O teste que os seus colegas, acho que o seu superior fez lá para fazer você chegar numa sucursal, não sei se é assim que falava, né? Numa outra unidade e seria impossível chegar sem falar japonês. Fala um pouquinho dessa ida para o Japão, dessa chegada no Japão, porque é lá que acontece o acidente, né? Então você entra já na história Isso. da última onda. Uhum. Eu sempre fui assim, eu gostei de coisas sempre acima da média. Eu não gosto de coisinha normal, né? Então, eu comecei aqui no Brasil, né, quando trabalhava em jornal e revista aqui no Brasil, eu comecei a botar minhas metas sempre mais altas, mais altas, mais altas, mais altas, e comecei sabe, a bater todos os recordes. Enquanto todo mundo estava caindo, a gente começou a subir e vendendo muito, e aí eu aumentei em 127% o volume de vendas do jornal. E aí uma pessoa um dono de uma empresa no Japão, ficou sabendo, um jornal lá no Japão, ficou sabendo e falou assim, eu quero te contratar, eu quero te levar para o Japão.
Mas só que, como meu pai é japonês, minha família é japonesa, e a educação muito rígida, o pessoal muito sério, eu falei assim, ah, não, eu não, Japão eu não quero não, é muito pesado, né? Eu eu quero ir para os Estados Unidos, que eu tinha um sonho, né, de ser executivo internacional. Eu falei, não, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para os Estados Unidos, e aí eu falei, caramba, não vou conseguir. E aí ele começou a aumentar a proposta de salário. Eu falei, pô, tá ficando interessante. Eu falei, vou. Só que na entrevista no Brasil, ele falou assim, olha, eu sei que você não sabe falar japonês, mas eu vou te dar um tradutor e tal, mas inglês você sabe falar, né? Eu, yes, of course. Sabia nada, sabia muito pouco. Sabia o básico do básico, sabe? Porque quando você está lá fora, o pessoal começa a falar, aí que é o problema, né? Então eu falei, não, eu sei, não sabia muito, né? Sabia muito pouco. E aí fui, e aí quando eu cheguei lá, começou um grande desafio, né? Que era justamente. Pode passar, pessoal. Pode passar, pode passar. E era justamente eu chegar lá e comandar a equipe em inglês, né? Então eu tinha que todo dia, o Renato, eu estudava à noite, eu ficava à noite estudando porque eu tinha que falar com a equipe em inglês, né? Então eu ficava estudando à noite, e eu fazia um jeito de poucas palavras lá no jornal. Eu, yes, of course, yes, no, ficava com cara de pensativo assim, mas aí todo dia até 2 horas da manhã eu ficava estudando. E aí eu tinha um amigo lá que era do Sri Lanka, e o Sri Lanka é colonização britânica, né? E ele fala, eles são alfabetizados em inglês britânico também, né? E aí eu cheguei, chamei ele e falei assim, ó, vamos ficar o dia inteiro conversando aqui, nós não vamos falar japonês, nada, é só inglês, só inglês. Aí eu comprava um monte de livro e ficava estudando, e aí passou 6 meses, Renata, minha cabeça mudou e eu comecei a ficar fluente em inglês. E aí eu falei, nossa, realizei mais um grande sonho que era falar inglês também, né? Aprendi sozinho na marra, na sobrevivência lá, sempre foi na sobrevivência. E aí eu comecei aí eu fiquei um pouco é, mais livre para fazer as coisas lá na empresa, essas coisas, porque eu estava entendendo mais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu percebi que eu estava falando foi quando eu escutei uma música em inglês e eu estava entendendo o que o cara estava falando. Para mim, aquele dia foi, até hoje eu me lembro, foi um dos dias mais marcantes da minha vida, que eu falei, cara, eu estou entendendo o que ele está falando, né? Então, foi muito legal isso daí. E aí eu cheguei no Japão. Pode perguntar. Muito bem. E aí, então, chegando no Japão, você falou já, né, que desde pequeno gostava da onda, do surf. Foi quando você se desafiou, porque, se eu não me engano, no livro você conta que o acidente aconteceu na quarta onda, né? E então, como é que chegou? Como Isso. é que você construiu a quarta onda, né, Alfredo? E se você puder trazendo isso na memória, não sei o que vem, né? Se você consegue retratar e passar isso para a gente. Eu sinto isso, senti a energia lendo no livro. Eu penso que você falando, as pessoas vão conseguir também sentir essa energia exatamente do momento do acidente, do seu pensamento, daquilo que aconteceu quando você percebeu que talvez você não sobreviveria daquele momento, né? Como é que aconteceu isso? Como que aconteceu, Renata? Foi o seguinte, eu cheguei no Japão e depois do primeiro ano, eu não levei minha prancha porque meu chefe, meu CEO, que foi buscar no aeroporto, né? Então eu falei, cara, imagina eu chegar de prancha lá, eu já conheço tiro pelo meu pai, né? Já mandar voltar na hora, né? Se não me bater lá, né? Aí a gente chegou, bom, aí eu cheguei lá e ele começou, e aí eu comecei a trabalhar normal e tal, e aí eu tinha passagem todo ano para o Brasil, né? Eu voltava para o Brasil e aí no ano seguinte eu levei minha prancha para o Japão. E aí ficou ainda quase um ano ela parada lá, porque eu não sabia onde tinha onda, como ir, né? Não tinha carro, tinha que ir de trem, e era muito complicado. Antes da Copa do Mundo, que teve na Coreia e no Japão, o Japão não tinha placas no metrô de letras romanas, era tudo em japonês.
Então, para eu pegar um trem, eu saía 1 hora antes, porque eu ficava tendo que procurar naquele mapa gigantesco de trens e metrô, procurar qual era a estação, quanto que eu tinha que pagar. Então, eu saía sempre 1 hora antes do meu compromisso para eu conseguir chegar até lá. Porque assim, assim, pior das hipóteses, eu pegava um táxi, né? Porque lá, quando você não sabe o endereço, você pega um táxi. Aí eu comecei aí fiz amizade com um cara, um dono de um restaurante, que quando eu entrei no restaurante, eu vi umas pinturas assim, de onda. Eu falei, cara, eu acho que ele é surfista. Daí, você é surfista? A gente começou a conversar, ele sou. Eu falei, pô, que legal também e tal. Aí ele falou assim, vamos surfar então? Eu falei, vamos, porque eu estou 1 ano com a prancha parada aqui, não sei como é que funciona, onde é que é e tal. Eu, não, olha, vem, final de semana, domingo, você vem aqui no restaurante, vai estar fechado, mas a gente vai juntos para a praia. Eu falei, beleza. Aí eu comecei ele me levou, comecei a surfar, aí ele começou a me ensinar as praias. Lá é tão prático que você manda a prancha antes, um dia antes, você despacha a tua prancha pro hotel, você vai ficar numa pousada, hotel, qualquer lugar. Você despacha a prancha e você pega lá de manhã, chega 6, 7 horas da manhã, chega lá, e você vai de trem-bala ou de trem normal. É cômodo demais, tudo muito prático. Aí eu comecei, toda vez que eu tinha uma folga, eu ia pra praia, ia pra praia, ia pra praia. E aí já estava no terceiro, quarto ano, eu falei, puxa vida, minha vida está muito normalzinha. Meus gaps são de 3, 4 anos. Assim, começa a ficar normal, eu já quero uma coisa mais emocionante. Aí, eu olhando um programa de surf na TV, os caras descendo umas ondas gigantes, aí eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ser surfista de ondas gigantes. Ela, moleque, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer isso e tal? Você já não tem mais idade. Eu tinha 36 anos, você não tem mais idade. Eu falei, não, volta para o Brasil logo, volta para casa, né? Falava toda hora, volta para casa. Aí eu comecei a descobrir onde é que tinha, como é que era, o vento, a ondulação. E aí eu descobri que as ondas grandes vinham através do furacão, né? Passava um furacão, no segundo ou terceiro dia as ondas estavam perfeitas, lisinhas e tal. E aí eu comecei a ir atrás dessas ondas. E toda vez que eu ia, quando estava muito grande, eu ficava com muito medo. Eu tremia, a minha adrenalina ia lá para cima. E a gente, quando vai surfar mar gigante assim, você pega pouquíssimas ondas, 3 ondas, 4 ondas e tal. E aí, nesse dia, foi o dia mais forte assim que eu vi, e que tinha passado furacão, e a praia que eu fui tinha as maiores ondas ali na região. Eu tava a 7 horas de Tóquio de carro, só que com trem-bala são 2 horinhas só. E aí, pá, todo mundo se preparando, aquela tensão, tava tudo meio nublado, chovendo, porque tava passando furacão, né? E depois que passa o furacão, assim, no mesmo dia, o Renato, fica um céu azul, assim, ó, de repente está tudo chovendo e tal, mas ele passa, fica tudo azulzinho, assim, coisa mais linda do mundo. E as ondas grandes. E aí, nesse dia, eu fiquei 1 hora, né, para entrar no mar, escutando umas músicas, assim, bem rock pesado, para dar aquela adrenalina, assim, ó. Você tem que ficar meio animal, né? Me preparando, escutando, e com medo, muito medo, muito medo. E várias vezes pensando assim, até onde eu tenho que ir, né? Para quem que eu preciso provar isso? Se é para os outros ou é para mim? E eu ficava nesse pensamento, em desistir, sempre querendo desistir, estava com medo, mas também a pressão em volta estava muito grande, um monte de gente e tal, pessoal entrando e sabe, porque a gente chama de Big Rider, né? Big Rider são aqueles caras que só aparecem quando tem onda grande. Quando tem onda pequena, não vê nenhum desses caras na praia. Mas quando tá gigante, aí esses caras aparecem. Geralmente são veteranos, caras das antigas que não gostam mais de surfar onda pequenininha. Eu tava lá e vi uns caras assim, nossa, olhava para eles assim, eles sérios também, né? Todo mundo sério. E aí eu, ai meu Deus, eu quero desistir, mas tô aqui na areia, todo mundo olhando, uma pressão. Eu tinha um monte de amigo militar americano, sabe? Tava uma turma lá.
Aí os caras que já foram pro Iraque, essas coisas, né? Que não ia ter medo de onda grande, né? Eu, ai meu Deus, né? Eu falei, não, vou entrar. Fiquei lá escutando música, uma hora me afastei, fui bem no canto assim. E aí fiquei escutando música lá e decidi entrar. Entrei, e aí putz, o mar estava muito grande. Eu lembro assim que o barulho é assustador e a força com que ela te carrega, assim, porque quando você vai entrar, você leva várias ondas na cabeça, tem que ir furando, e furando, remando, furando, e cada passagem dessa, se você erra o ponto, e às vezes não dá também, é humanamente impossível você afundar tanto para onda passar, você roda junto com ela. Então você toma vários caldos no caminho, né? Isso aconteceu comigo, eu tinha tomado vários caldos no caminho, e aí, quando eu cheguei lá, estava chegando mais no fundo, eu já estava super cansado. E eu estava tremendo muito de adrenalina. Meus pés, eu lembro que meus pés atrás na prancha batiam assim. Tava batendo assim, de tanta adrenalina, sabe? Mas eu gosto disso, né? Eu tava lá assim, ai meu Deus, né? Aí quando eu cheguei lá atrás, eu falei, cara, tá gigante esse negócio. Eu tava com muito medo. Então, assim, levou umas 2 horas, 1h30 mais ou menos, para pegar a primeira onda. Peguei a primeira onda, saí, não fui muito lá para frente para não ficar na arrebentação. Voltei, aí voltei assim também tremendo, assim, sabe? Uma adrenalina, eu, nossa, tá grande agora. Aí minha preocupação maior era em como eu ia sair do mar, porque tava muito perigoso, muito grande. Eu falei, ai meu Deus, que situação comigo. Eu tô aqui dentro, mas eu preciso sair, né? Então eu sempre com muito cuidado para escolher uma onda que desce, que fosse até a arrebentação lá na frente, porque a gente não pode ficar no meio dessa arrebentação, né? Aí peguei a segunda onda, fui. Quando ia fechar, que eu falei, nossa, não vai dar para ir até a areia, vou voltar. Saía, daí voltava, não levava as ondas na cabeça. Fiz isso 3 ondas, e aí na quarta onda, que foi a maior assim, ela pegou e armou inteira assim, e ela ia fechar, né? Não dava nem para correr ela. Aí eu peguei, lá de cima eu fiz um impulso ainda, para afundar e passar por baixo dela. Só que esse impulso que eu dei, né, e ainda fui de cabeça, assim, aqui tinha um banco de areia. E aí, quando eu afundei, mas não deu uns 3 segundos, assim, eu lembro que a minha mão passou assim na água. Tchum. Aí, quando eu afundei, a minha mão bateu no fundo e bateu aqui na minha cabeça. No que ela bateu aqui, eu ouvi um barulho assim. Eu falei, nossa, bateu, quebrou 2 vértebras. E nesse momento eu fiquei paralisado do pescoço para baixo, só fiquei piscando. E aí eu falei, putz, eu quebrei o pescoço. Isso dentro da Aí, água. dentro da água. Aí eu falei assim, cara, eu preciso sair vivo da água. Preciso sair vivo. Primeira coisa que deu na minha cabeça, preciso sair vivo da água. Aí eu peguei e fiquei calmo. Eu falei, por que eu precisava sair vivo da água? Porque se os salva-vidas me pegassem, eles iam me pegar assim e ia terminar de quebrar meu pescoço, porque eles não iam saber que eu tinha quebrado o pescoço. Então, o salvamento teria que ser muito bem feito já nas condições de uma pessoa que tivesse quebrado o pescoço. Beleza. Aí eu lembrei de uma matéria, aí embaixo d'água, daí veio todo esse instinto desse aprendizado que eu tive na vida, né? Eu fiquei muito calmo e eu lembrei de uma matéria que eu tinha visto na BBC de Londres. Um cara de yoga, eles afundavam ele numa caixa de acrílico, aquela roupa branca, assim, magrinho, assim, todo torcidinho lá, trancava com cadeado e corrente, botava ele lá para baixo, e aí ele ficava cerca de eu acho que era 1 hora que ele ficava lá e não morria. Tirava, ele estava vivo. E aí o que acontece? A matéria era referente o yoga, a concentração que ele fazia para controlar as batidas do coração. Daí eu lembrei disso, me impactou muito essa matéria na época. Aí eu falei, puxa, eu tenho que controlar as batidas do meu coração porque eu não posso me afogar, né? Porque eu preciso chegar vivo na areia. E aí meu coração começou, puf, puf, bem devagar.
puf, devagar. Aí eu, isso. E eu fiquei calmo. Parecia que eu estava respirando embaixo da água, Renata. Uma coisa que, toda vez que eu vou nadar, né, eu nado quase todo dia, procuro nadar todo dia, mas quando eu estou nadando, eu falo assim, cara, como é que eu consegui ficar tanto tempo embaixo da água? E calmo, porque às vezes eu estou nadando, uma respiraçãozinha errada, você engole água e tal, né? E eu falei, cara, como é que eu consegui? Então eu entrei num transe e eu estava muito calmo, muito tranquilo, e aquilo lá foi, e eu escutava o barulho, e eu rodando embaixo da água assim, e eu sabia que minha prancha estava amarrada no pé, então ela ia ser puxada, que é onde ia bater, e eu ia acabar chegando na areia. Só que nesse processo, quando geralmente assim, aqui quebra as ondas, depois ela fica só espuma, tal, arrebentação, aqui para e ela quebra de novo mais para frente. Esse período aqui, esse pedaço, que a gente chama da arrebentação, se eu parasse ali de barriga para cima, eu ia me afogar. Por quê? Quando você está de barriga para cima, o nariz não fecha sozinho, né? Então você tem que fechar com a mão. E meus braços não funcionavam. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar de barriga para baixo, controlando o meu coração, a minha respiração, para poder chegar vivo na areia. E aí, de repente, eu virei de barriga para cima. Quando eu virei de barriga para cima, eu falei, puxa, eu vou morrer. Aí eu lembrei de um curso de apneia que os caras ensinavam a virar de barriga para cima, lá embaixo da água, colocar a água no nariz, né? É um semi-afogamento, aí depois você engole a água e respira, né? Aí eu fiz, quando eu virei de barriga para cima, eu fiz isso. Eu enchi o nariz de água, quando eu ia respirar, eu engolia a água, daí eu respirava, colocava água de novo e consegui fazer isso 3 vezes. Aí na terceira vez, eu perdi a sincronia e veio uma ondinha pequenininha e a água entrou na minha boca, sabe? Eu comecei a me engasgar, a me afogar. E aí foi nessa hora que os salva-vidas chegaram. Então, assim, foi muito Deus, assim, né? Muito sincronizado. Quando eles chegaram, eu falei, olha, foi o pescoço, foi o pescoço. Aí eles pegaram, me imobilizaram certinho, colocaram assim os braços, me seguraram nas axilas, colocaram a cabeça aqui no braço, e aí pegaram certinho e me resgataram. Quando tiraram para a areia, já colocaram um colar cervical, né? Dali eu fui para uma ambulância. Eu andei 5 minutos de ambulância, mais ou menos, né? E aí veio um helicóptero. Quando veio o helicóptero, que eu vi que abriram a ambulância na parte de trás assim, eu falei, putz, nossa, foi grave, né? Porque helicóptero, né? Aí eu ainda estava na esperança que tinha sido só uma batidinha, sabe? Eu falei, não, vai voltar, né? Daí eu, ai meu Deus. Só que quando me tiraram da água, eu olhei pro meu corpo, eu não sentia do peito para baixo, tudo. Era como se fosse outro corpo. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, putz, grilo, né? Foi feio, foi feio. Mas aí entrei no helicóptero, a gente voou mais ou menos 20 minutos, 22 minutos até o hospital, que daria de carro 2 horas e meia de carro, numa estrada bem sinuosa. Então os caras falaram, meu, ali você já tinha morrido também. Beleza, cheguei lá, parei, desci, fiquei fazendo um monte de exame. Alfredo, deixa eu te interromper um segundo. Como que era a sua cabeça? O que que você ficava escutando? As pessoas ali falando sobre você, pelo seu relato, né, e pelo que você escreveu no livro, você estava lúcido o tempo todo, né? Então, assim, tentando entender, tentando se controlar para sobreviver ali naquele contexto. Como é que foi esse trajeto? Rapidinho, né? Antes de você falar a chegada lá, escutando as pessoas, você falou assim, ali eu morri de novo. Então, assim, qual foi, que você escutou para chegar a essa conclusão, né? A Renata, foi difícil, porque no começo deu um desespero. Depois você se sente assim, pagando mico, sabe? O pessoal olhando e fala, nossa, o cara se ferrou, né? E eu lá, meu Deus, eu tenho que falar que tá tudo bem, porque senão eu vou passar mais vergonha aqui, né? Aí os caras falam, não,
é sério, é sério. E eu falava, não, não é sério não, daqui a pouco eu tô... isso aí só foi um tombinho, daqui a pouco eu tô voltando e tal. Então, assim, e foi engraçado quando abriram a porta da ambulância, que eu vi o helicóptero baixando assim, era num campo, né? Aí abriu, ele parou bem próximo da ambulância. Aí veio um cara todo uniformizado assim, Renata, com uma viseira, um uniforme bonito, né? Aí quando ele veio se aproximando, eu falei, ô Jasper, ô Jasper. Os caras começaram a dar risada. E eu lá, todo estourado, eu falei, não, Jasper, agora eu tô salvo, né? E os caras olhavam pra mim e falavam, meu, esse cara é louco, né? Tá todo ferrado ali, né? Aí me colocaram dentro, eu falei, nossa, a primeira vez que eu vou andar de helicóptero tem que ser assim e tal, sempre falando as coisas assim, zoando nesses momentos, né? Em nenhum momento eu fiquei assim, chorando, nem nada, eu só fiquei tentando distrair minha mente para não ficar aquele negócio muito pesado, sabe? Porque mesmo quando você está na desgraça, se você der risada, ela fica menor, entendeu? Pelo menos a situação, né, fica um pouco mais tranquila, né? Então, eu tentei sempre fazer esse tipo de coisa no caminho, até chegando lá no hospital também. Eu cheguei, o pessoal já me colocou lá para baixo. Eu lembro que eu saí de maca lá em cima, desci, e aí fui fazer todos os exames. E aí, quando eu cheguei na enfermaria de novo, né, depois que eu tinha feito todos os exames, voltei. Eu lembro que eles começaram a parafusar a minha cabeça, tudo parafusado aqui atrás, tudo, eu não podia mexer nada, né? E aí, quando eu olhei para o lado, eu vi a radiografia. Assim, eu falei, nossa, deu para ver direitinho as duas vértebras quebradas, sabe? Aí eu falei, foi feio o negócio, né? E aí o médico, desesperado, minha irmã ligando dos Estados Unidos, minha irmã é médica lá nos Estados Unidos, minha irmã ligando nos Estados Unidos, tentando falar com eles, e foi uma confusão, porque eles não entendiam direito o inglês. E aí começou o médico discutir com ela discutindo com ele, uma confusão. Aí eles falaram assim, cara, a gente tem que te operar, senão você vai morrer, né, e tal. Aí eu falei, desliga o telefone aí com a minha irmã e vamos aí. Aí, nisso, entrou um cara na minha frente, um acidentado de moto, que ocupou a sala de cirurgia. Aí o médico começou a dar um escândalo. Eu falei, caramba, que tava enrolando demais, sua irmã, agora você perdeu a sala de cirurgia só amanhã cedo. Aí eu falei, putz, e aí? Ele falou, quanto mais passa o tempo, menos chance você tem. Né? Aí ele chegou assim, você só tem 2% de chance de voltar a andar. A gente precisa salvar a sua vida primeiro. Aí eu, caramba, né? Aí eu falei, não, puxa vida, né? Vamos. Aí eu comecei a delirar. Tudo que ele falava, como era em japonês, tudo que ele falava eu traduzia ao contrário. Então ele falava assim, você só tem 2% de chance de andar. E eu ria assim, tá. Aí ele olhava pra mim assim, do tipo, pô, tô falando uma desgraça pro cara que tá rindo. Por quê? Na minha cabeça, eu traduzia ao contrário. Eu falava assim, eu só tenho 2% de chance de não andar. Então eu comecei a trabalhar isso, graças a Deus, que foi lá, com outra língua. Porque se fosse aqui no Brasil, palavra tem poder, né, Renata? A palavra pega, gruda, e se deixar, ela te convence. Então, assim, na vida, eu sempre, quando as pessoas falavam para mim, antes do meu acidente, as pessoas falavam assim, não, isso não vai dar certo. Não, nossa, eu botava as metas lá para cima, não, isso aí não vai dar certo. Quando eu falava que eu queria ser executivo, todo mundo dava risada. Falava, só porque eu surfava, né? Tipo assim, era um certo preconceito, né? Aí eu falava, não, eu vou ser, eu quero, né? Eu tenho vontade, eu vou. Tipo assim, nós é pobre, mas é limpinho, né? Aquelas coisas assim, né? Eu vou tentar e tal, não me desanima, né? Mas eu nunca prestei atenção no que os outros falam. Porque, que nem eu falei para você, a gente pode ter diversas vidas na mesma vida. A gente pode ser o que a gente quer. É só querer, mas querer de verdade mesmo, sabe? Tudo que eu sempre quis, acontece. Né? Eu posso, se de repente me der uma louca, tá tudo bonzinho aqui. E eu falo, eu quero vender coco na praia. Eu vou e faço. Ou eu quero ser um palestrante internacional. Já realizei esse sonho. Não quero de novo, porque é muita pressão, muita
muito nervosismo. Cara, meu Deus do céu, eu fiquei muito nervoso a primeira vez que fui dar palestra em inglês fora do Brasil. Então, na nossa vida, a gente pode fazer tudo o que a gente quer, né? Então, eu não escutava muito o que as pessoas falavam. Aí eu me prendia a esses 2%, porque eu comecei a delirar. Não, só tenho... Para eles é 2%, para mim é 98%. Sempre foi assim na minha vida, né? E foi isso que fez você, então, se tornar o caso que a medicina não explica, né? Como você escreve e como os próprios médicos, a equipe que te acompanhou e que, de certa forma, te salvou, né? Graças a Uhum. eles também, são os anjos que você diz, que você descreve aqui no livro, né? Que apareceram aí durante todo o seu processo de recuperação, que fizeram com que você pudesse estar aqui conversando com a gente, né? E eu achei interessante, Alfredo, trazendo exatamente um pouco do que você acaba de falar, né? O período ali que você trata da reconstrução, acho que foram 3 ou 4 anos, mais ou menos, mais críticos, né? Que desistir nunca foi uma opção para você. E não só em função do acidente, mas parece que isso é quase que nato, né? Você sempre gostou de bastante desafio, até uma certa riscomania aí, né? Que acho que o acidente tentou te controlar um pouco, mas assim, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, desistir não ser uma opção, sobre se tornar o caso que a medicina não explica, né? Fazer a diferença exatamente com 2% de chance de sobrevivência, de andar, e hoje você está aqui, né? Você falou há pouco assim, não, eu nado praticamente todos os dias. É quase inimaginável, né? Como que você nada todos os dias, né, hoje? Com alguma parte robótica aí no seu corpo, né? Então, assim, como que foi, né? Como que você passou por isso? E o que que você traz, então, até já chegando aí nos últimos 15 minutos finais, né? O que que você traz de propósito, de diferença, né, de cada um querer e poder ter a vida que quiser ter, né? O que que você pode trazer em função da própria experiência que você tem para gente? Boa pergunta, Renata. É o seguinte, eu sempre quis, eu sempre sonhei, sempre desejei as coisas, e quando eu não tinha recurso ou não tinha como fazer, eu tinha que procurar os recursos, a força, o meio. Então, assim, porque eu nunca desisti do propósito, do objetivo. Eu sempre dava algum jeito para chegar nele. Isso sempre foi na minha vida inteira. Então, quando me tiraram da água, eu falei assim, sabe aqueles caras que têm câncer, que vão para o médico, e o médico fala, você tem câncer, tem 6 meses de vida, sei lá. Aí o cara volta para casa, quando ele volta de novo no médico, o cara fala, meu, sumiu, desapareceu, né? Eu sempre admirei esse tipo de gente, né? Eu falei, nossa, que legal. Quando me tiraram da água, que eu vi meu corpo, que eu não sentia daqui para baixo, eu me apeguei a uma coisa. Eu falei, eu vou ser que nem aqueles caras que a medicina não explica. Que vai, tá com um câncer, volta e o câncer sumiu. Eu falei, eu quero ser que nem esses caras e um dia vou dar palestra sobre isso. Lá na água, tirando da água, eu determinei isso. Eu decidi que seria o caso que a medicina não explica. E tanto é que em tudo eu pedi para tirar foto, eu pedi para filmar, porque já falava, eu vou usar isso nas minhas palestras lá na frente. Então eu já estava pensando, porque, Renata, eu não tive, é engraçado isso daí, a decisão é uma coisa muito forte, né, junto com a fé. Quando eu decidi isso, eu não tinha nem 0,00001% aí, ó. Tem Eu não fotos tinha dos livros dúvida no livro. do hospital. Eu falava para o pessoal tirar foto, filmar, que eu ia usar isso mais à frente. Então, eu não tive nenhuma, zero dúvida de que eu iria conseguir, primeiro. Eu poderia estar até hoje na cama, tentando, mas com essa esperança ainda de 100% que eu iria conseguir, seja em 1, 10 ou 20 ou 30 ou quanto fosse, preciso esperar para me recuperar. Então, nunca tive dúvida sobre isso, né? Então, essa determinação
já é desde antigamente, quando falavam para mim assim, você não vai... Eu peguei um departamento no jornal, por exemplo, falido, os caras, você não vai conseguir vender tudo, o pessoal não vai vender tudo isso, você não vai fazer essa produção, não sei o que lá. Eu falei assim, não, cara, eu vou de algum jeito. Eu ficava o dia inteiro pensando como é que eu ia fazer, como é que eu ia fazer. Eu não pensava, e se não der certo? Eu sempre pensava que eu já vou fazer e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Sempre, sempre foi assim. Porque eu sou meio mimado. Quando eu quero, entendeu? Minha mãe acho que me mimou, porque tudo que eu quis, ela sempre me deu, ela sempre me incentivou. Então, assim, eu sempre tive isso na minha mente, que tudo que eu quero, eu consigo, eu posso e eu consigo. Isso faz toda a diferença, né? Porque essa questão que você falou da decisão, né? Alfredo, como ajudar essa nova geração a entender uma oportunidade existente em cada momento difícil na vida, né? Você fala isso também, né? O processo da superação. Você até brincou aí falando um pouco de ser mimado, mas é a questão da determinação, né? Em correr atrás, porque não é simplesmente querer e ficar esperando a coisa chegar, né? Você vai e faz acontecer. E não ficar com birra, não ficar brigando, não ficar esperneando, querendo que alguém faça por você, né? E a gente tem aí uma geração com os valores um pouco distorcidos às vezes, né? Tem uma geração melhor do que a nossa, mas também tem uma um pouco mais superficial, né? Até das próprias relações, dessa própria vontade de não, às vezes, não ter tanta dificuldade para conquistar alguma coisa e achar que as coisas caem do céu, e não é exatamente assim que funciona. Então, qual que é a sua dica em função da própria experiência e da sua expertise também, que você é um profissional de sucesso, é um mentor, é um líder, né? Internacional, a gente pode falar, porque já teve as suas experiências. Então, o que você poderia assim, deixar de recado, né, para essa geração, para as pessoas que estão nos escutando, para quem ainda tem dúvida se deve fazer alguma coisa ou não, ainda está pensando em desistir, né? O que você pode trazer aí de informação que você pagou com a sua vida, a gente pode dizer, né? Exatamente. Excelente pergunta, Rê. Bom, a vida, para mim, eu vejo, sempre dei muita risada das coisas que aconteciam, porque a gente passou muita dificuldade, sabe? Minha mãe ficou doente, meu pai, ele parou de trabalhar só para cuidar da minha mãe. Então, assim, tinha semanas em casa, eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, tinha semanas em casa que só tinha, era ovo mexido com molho de tomate e cebola e pão. A gente comia isso daí, porque minha mãe estava doente, fazendo transplante, hemodiálise e tal. Meu pai parou de trabalhar, não tinha dinheiro. A gente novo, ele não deixava a gente trabalhar, ele queria que a gente só estudasse. A gente falava, não, a gente quer trabalhar, porque para ajudar em casa, tal. Ele não deixava. Aí tentava fazer as coisas e não conseguia dinheiro, e o tratamento da minha mãe muito caro. Então, assim, toda essa dificuldade financeira, logística, passar por exemplo, quando era adolescente, o pessoal tinha tênis bom na escola, não tinha. A gente ficava meio assim triste, mas depois juntando, né, toda essa trajetória minha, eu vejo que, e até dizem, né, lá fora também, Dubai, o pessoal fala, tempos difíceis fazem homens fortes, e tempos fáceis, né, fazem homens fracos. Então, assim, é nessa escassez, nessa dificuldade que a gente sempre encontra uma forma de se superar, uma forma de vencer a qualquer custo, não passando por cima dos outros, mas sempre com os mesmos valores, porque, gente, trabalhando certo, né, se empenhando, estudando, fazendo o que tem que ser feito, não tem como dar errado. Não tem. E para as pessoas que acabam ficando deprimidas ou tristes, que ficam em casa, não saem para trabalhar, aquelas coisas, tudo na vida é um fluxo, um movimento. Então, nem que, por exemplo, eu estou num evento, eu vou dar palestra hoje aqui de outro assunto, mas eu poderia estar em casa. Olha que dia bonito, meus amigos me chamando para a praia, tudo. Mas esse movimento, você estar no meio do movimento, te gera muitas outras oportunidades, muitas conexões,
você aprende com cada pessoa que você conversa, independente de qualquer nível social ou educacional, a gente aprende até com porteiro, com caseiro, a gente aprende uma coisa a cada meia hora de conversa. Então a gente tem que sempre estar em movimento. Eu sempre estive muito em movimento, sempre participo de tudo, eu não paro mesmo. Eu tenho minhas limitações hoje. Eu tenho dor o dia inteiro, minha voz fica assim, rouca, porque eu tenho dor. Graças a Deus o dia tá bom, hoje não tô com muita dor. Eu tenho dificuldades para ir no banheiro, dificuldade para andar, um monte de coisa. Mas eu não tô nem aí. Eu quero ser feliz, sabe? Porque quando você começa a pensar nos problemas, eles aumentam. Se eu ficar aqui pensando nas minhas dores, aqui, ali, não sei o que lá, eu vou ficar vivendo só de dor. E, na verdade, eu quero ser feliz, eu quero me relacionar com as pessoas, quero conversar, quero tomar café, à noite vai ter happy hour. Então, assim, viver. Por isso que aquela música que eu encerro a palestra fala muito sobre isso, que viver é bom demais, né? A vida é boa de se viver. Eu amo viver, eu gosto de estar sempre com as pessoas, eu gosto sempre de estar em contato em eventos e conversa, sabe? E mesmo quando estou sozinho, eu gosto de ficar vendo assim, olha esse... Eu cheguei aqui de manhã, um monte de passarinho. Falei, nossa, que lindo, né? O cheiro diferente, ó, os passarinhos. Isso aí é estar vivo, né? E a gente tem que aproveitar cada dia, né, da nossa vida, cada segundo, cada minuto, aproveitar, porque o dia que você estiver se despedindo daqui, né, que todo mundo vai um dia, né? Mas você vai falar, puxa, eu vivi gostoso, aproveitei tudo, eu comi o que eu queria comer, eu fiz o que eu queria fazer, eu vivi essas várias vidas que eu sempre quis viver. Quando eu decidi, eu botei na minha cabeça que eu queria ser palestrante internacional. Consegui fazer uma palestra na Tailândia em inglês para 3.500 pessoas, Renato. Eu estava morrendo de medo, mas eu fui, eu consegui, realizei um grande sonho. Se me convidar de novo, eu não vou, porque é muita tensão, mas eu consegui viver essa vida, sabe? Então, por isso que eu falo, a gente pode ter todas as vidas que a gente quer aqui na Terra. É só fazer direitinho, não fazer mal para ninguém, fazer o que você quer, né? Ajudar as pessoas. É tão importante a gente ajudar as pessoas, porque quando você vê, as pessoas estão te ajudando, né? Esse teu convite é uma ajuda para mim também, para divulgar minha história, para divulgar minhas coisas. Então, assim, esse entreajuda é o que faz a gente ter sucesso na vida e ser feliz, né? Porque tem muitas pessoas que gostam da gente, querem ver a gente feliz também, né? Então, é isso. E a nova geração, Rê, é o seguinte: eles estão muito imediatistas, né? E também as redes sociais já. Antigamente eram as novelas que passavam vidas glamourosas, o pessoal falando mal, fazendo coisa errada, coisa ruim para o outro, não sei o que lá. A gente culpava um pouco. A nossa geração era, esse pessoal fica vendo TV, né? Essa geração agora, eles ficam nas redes sociais vendo coisas que são ilusão, muita ilusão. Não, a vida não é isso, gente. A vida é trabalhar. Trabalhar para quê? Para você amadurecer, ser um bom profissional, leva tempo, né? Trabalhar, ganhar seu dinheirinho certinho, fazer as contas, saber arriscar, saber recuar. É a vida que ensina isso, né? Então, para eles, às vezes eles acham, tem sonhos de que você é um jogador de futebol, ganhar milhões, tipo o Neymar. Cara, o Neymar trabalha muito, coitado. Dói muito, tem lesões, tem um monte de coisa que ele nem aproveita tanto o dinheiro que ele tem, né? Para você ver que loucura, né? Porque a pessoa trabalha tanto, a gente vê, quando a gente começa a ter mais sucesso, a gente tem menos tempo, muito menos tempo, tem que se dedicar, ficar até tarde fazendo a apresentação para o dia seguinte, e acorda cedo, e se desloca, e pega avião, o tempo fica muito escasso. Então, as pessoas que pensam que a vida, né, assim, é só glamour, não, tem que ter muito trabalho antes e muito trabalho depois, né? Então, para as crianças, para o pessoal mais novo, tudo que vocês estão passando agora é uma preparação para uma coisa maior. Se vocês não aprenderem um pouquinho aqui, na hora que chegar a oportunidade, vocês não vão estar prontos. A gente tem que estar pronto. Como eu estive pronto para o meu acidente através do exército, meu pai, que é disciplina, um monte de coisa que fez
com que, naquele momento, eu estava preparado. Já fazia até coisas impossíveis que nem eu mesmo imagino. Como é que eu fiquei tanto tempo embaixo da água, mas com a cabeça ali, não, eu vou sair porque cara, eu amo viver, eu ainda quero fazer muito mais coisas. E foi difícil porque muitas vezes eu estava na cadeira de rodas e não mexia o meu corpo, eu falava, putz, eu amo tanto viver, eu quero sair, eu quero nadar, eu quero, sabe, um monte de coisa e ficava daquele jeito, eu ficava, tinha dias que eu ficava meio assim, sabe, triste, chorava, tudo. Mas eu passava 5 minutos, passava, eu falava, não, cara, eu vou conseguir, sempre conseguir, né? Então, isso daí que eu queria que os jovens prestassem um pouquinho mais de atenção nas coisas que realmente importam na vida, sabe? Porque, de repente, Eu quando você está doente ou quando você está na iminência de partir, aí que você dá valor em tudo na vida, aí já não dá mais tempo, gente, né? aproveitar agora, né? E aí, acho que com essa fala também, Alfredo, eu vou fazer uma citação, que nas lives eu sempre trago as citações do livro, não vou deixar passar a sua Sim. live sem te citar, tá? Ah, E aí, legal. no Uhum. último, né, no último capítulo ali, tem um parágrafo que você fala, escreve exatamente assim. Percebo hoje tantas pessoas buscando reconhecimento, sucesso e fama através de coisas sem nenhum propósito real. Sinto vontade de escrever para elas, pedindo que se encontrem de algum modo e deixem de lado as coisas sem sentido. Busquem contribuir de fato com pessoas através de um propósito de vida. Isso sim faz sentido. Então, com essa citação, eu quero de novo te agradecer, né? Não tenho palavras Obrigado. e quero deixar para você também fazer as suas considerações finais, antes da gente encerrar. Se você quiser falar da Masterclass, acho que é um evento maravilhoso que você vai propiciar aí no começo do mês, né, para o pessoal. E, de novo, divulgar como que eles podem fazer para adquirir seu livro. Ah, Regina, isso daí é muito legal, essa citação que você colocou, porque eu, é muito interessante essa citação que você colocou, porque até eu mesmo me policio. Toda vez que eu vou para uma palestra, que tem muita gente me esperando, estão ansiosos e tal, é um pouco de sucesso, mas eu volto para trás e falo assim, qual que é o meu propósito? Eu não vou lá para eu fazer sucesso e eu ficar me achando, porque minha avó sempre me ensinou, quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ser. E aí eu vou no caminho já pensando, qual que é o meu propósito? O propósito é ajudar aquelas pessoas que estão aquela espiral negativa, não conseguem sair, eu tenho que entrar e fazer a pessoa parar e falar, cara, fisicamente eu estou perfeito. E se eu estou perfeito fisicamente, eu consigo, tenho ainda aquela reserva de 30% que eu falei do exército, que o pessoal falava, né? Então você está bem, não precisa ficar nos problemas. Então o meu propósito é chegar e transformar as pessoas para esse mindset de que você pode, né, qualquer coisa na vida. E sempre sendo humilde para não deixar a fama ou a ganância, essas coisas entrarem na sua cabeça, sabe? Porque daí você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo. Toda a tua preparação para o sucesso vai por água abaixo. Então, quanto mais você vai conquistando, mais você precisa ser consciente das coisas como tem que ser, né? O seu propósito, a humildade. Então, isso é muito importante. Obrigado por lembrar disso. E eu vou fazer uma masterclass que, na verdade, é a minha palestra. Estou até mudando esse nome masterclass, vou colocar palestra online mesmo. Porque as pessoas em vários lugares pedem para eu fazer, por exemplo, em algumas cidades, Rio de Janeiro, não dá para ir toda hora para vários lugares, né? Então, assim, quem está precisando, quem está acamado, quem está em casa não consegue sair. Então, assim, é uma chance de chegar mais longe ainda e ajudar mais pessoas ainda através da palestra online, porque na pandemia eu já fiz algumas e foram emocionantes da mesma forma, sabe? Isso a pandemia trouxe de bom para a gente, essa questão do online. Até um trenzinho, olha que gostoso. É, tudo quero ver.
Então, gente, eu vou estar fazendo essa palestra online. O link está na minha bio. O livro também é vendido pelo mercado, através do Mercado Livre. O link também está na bio. E quem comprar, eu sempre mando uma dedicatória, alguma coisa no livro para entregar um pouco mais de mim. É isso aí. Sempre entrega muito também. Ó, minha dedicatória Ah, está aqui, tá? E foi presencial, né? Tive a honra aí de te encontrar. Nem deu tempo da gente falar do BNI, mas enquanto eu estava esperando a sua conexão, eu dei uma prévia, né, para o pessoal o que é essa organização maravilhosa que conecta, que faz a gente encontrar pessoas como você, né, que a gente consegue se conectar, mas a gente realmente está no tempo. Quem sabe a gente consegue aí um outro espaço na sua agenda mais para frente para a gente falar mais sobre isso. Gratidão imensa, Alfredo, né, pela situação, pelo contexto, o pessoal que está agradecendo bastante também. E espero que a gente se reencontre em obrigado. breve. Final de agosto eu devo estar indo para São Paulo, eu vou te procurar para tomar um café com você, tá bem? Pode Beijo vir, vem grande. almoçar, vem. Beijo. Que bom. Beijo, Beijo querida. grande. Obrigado. Beijo Ótimo para fim todo de mundo que domingo estava aí para na live. todos. Isso, uma semana maravilhosa a todos. Obrigada. Com certeza. Obrigado, Rê. Obrigado.